Boa tarde, galerinha do nono. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, vamos dar continuidade naquele método que uma semana é o conteúdo de atividade, na outra, a correção da atividade. Sim, é importante vocês estarem corrigindo as atividades em seus cadernos. Tá certo, galera? Essas questões vão poder ser utilizadas em futuras provas, tá certo? Então é importante vocês terem a correção feita em seus cadernos. Beleza, galera? Então vamos direto ao que interessa, as respostas e, consequentemente, algumas revisões, né? Que com o decorrer das questões vamos poder estar aí revisando alguns conteúdos da semana passada, né? Nas videoaulas passadas. Começando na questão 1. Qual a classificação do Sol de acordo com os parâmetros da astronomia? E quais são os parâmetros que a astronomia utiliza para essa classificação? Bom, galera, a gente está falando aí, né, da nossa estrela principal, o nosso astro-rei, né? A nossa estrela, né, a única fonte de luz que temos, né, nessa escala, né, no nosso sistema solar, que pelo nome Sol, o sistema recebe, né, o nome de sistema solar, beleza, galera? Então, qual a classificação do nosso Sol? Mesmo o nosso Sol sendo o maior corpo celeste existente no nosso sistema solar, ele ainda é classificado como uma estrela mediana, certo? De acordo com a astronomia, né? Então, obviamente, a gente já vê aí que tem coisas bem maiores do que o Sol no universo, certo, galera? Quais são os parâmetros que a astronomia utiliza para essa classificação? São dois parâmetros que classificam as estrelas, no caso, né? São, primeiro, luminosidade e segundo, temperatura. Ambos estão relacionados aí também ao tamanho, beleza? Porque quanto maior for a estrela, maior temperatura existirá e maior luminosidade ela distribuirá no universo. Tá certo, galerinha? Então nossa resposta ficou: o Sol é classificado como uma estrela mediana. Ok. E os parâmetros que a astronomia utiliza para classificar as estrelas são a luminosidade e a temperatura. Copiado, galera? Então vamos para a próxima. Questão número 2. Sobre os planetas rochosos. Quais as principais características deles e quais os planetas rochosos do Sistema Solar? Bom, galera, a gente veio estudando aí na aula passada duas classificações, dois tipos, né, de planetas existentes no Sistema Solar. Uma delas é os planetas rochosos, que, como principais características, né, além da óbvia, né, que eles serão compostos basicamente por metal e rocha, né, aí que vem o nome rochoso, eles vão estar aí por esse fator, por essa composição, eles vão estar mais próximos do Sol, por causa da atração gravitacional, porque eles vão ter uma densidade maior em comparação aos outros planetas, né? Por isso vão estar sofrendo uma atração maior pelo Sol, beleza? Então, basicamente, os planetas que rodeiam o Sol nas órbitas mais próximas são os planetas rochosos. No caso aí, né, vamos ter Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, beleza? Nessa sequência, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? E uma característica válida, né, os planetas rochosos eles têm um tamanho muito inferior em comparação aos planetas rochosos, beleza? A gente vai estar falando dos rochosos mais na frente, ok? Então, para finalizar essa questão, vamos estar tirando aqui nas imagens, a nossa resposta ficou como? Os planetas rochosos, também chamados de planetas terrestres ou telúricos, são compostos basicamente por material rochoso e metálico, o que, como consequência, são os mais próximos do Sol. Possuem tamanhos menores em comparação ao outro tipo de planeta, né, os planetas gasosos.
Então, basicamente, aí temos as três principais características dos planetas rochosos. Ok, galera? E quais do sistema solar, quais são os planetas rochosos do sistema solar, né? Como eu citei, na ordem, né, de aproximação do Sol, temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ok? Vem um acento aí, né, de Marte, mas é um I, tá bem? Sem acento. Próxima questão, galera. Entendido, né? Copiado. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Qual o motivo dos planetas rochosos estarem mais próximos do Sol? Bom, galera, eu já dei uma dica aí, né, dessa resposta na questão anterior, quando eu falei da composição. Lembra? Os planetas rochosos seguem uma composição basicamente feita por metal e rocha. Coisas, digamos assim, entre aspas, né, pesadas, né? Então, esses planetas eles vão ter uma densidade muito maior em comparação aos outros tipos de planetas. Então, eles, por essa densidade muito maior, vão ser atraídos para mais próximo da estrela que é o Sol, beleza? Obviamente, gente, a gente está falando do sistema solar, onde o Sol vai ser o centro. Então, ele vai ter a dominância gravitacional. Então, todos os outros astros, planetas, satélites naturais, eles vão estar ao redor do Sol, beleza? Que o Sol ele vai comandar, né? Vai ser dominante em relação à gravidade desse sistema. Então, por conta dos planetas rochosos terem uma densidade maior, eles vão estar mais próximos do Sol, beleza? E vendo como vai ficar a nossa resposta, o motivo dos planetas rochosos estarem mais próximos do Sol se deve ao fato da sua composição, no caso, metálica e rochosa, pois, como consequência, terão maior densidade e assim a ação gravitacional do Sol será mais forte ou intensa nesses planetas. Ok, galera? Entendido? Então vamos para a próxima questão. Questão número 4. Sobre os planetas gasosos, quais as principais características deles e quais os planetas gasosos do Sistema Solar? Bom, galera, a gente vai usar o mesmo método que a gente fez a questão 2, a gente vai fazer a questão 4. Então, nós estamos falando aí dos demais planetas, né? Que a gente já falou de 4, a gente vai falar dos demais 4, que são, na ordem, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, beleza? Vou estar trazendo as fotinhos aí, né? Júpiter na esquerda, Saturno na direita, Urano na esquerda e embaixo ali, né, o nosso Netuno, beleza? Então, galera, esses são os 4 planetas gasosos. E quais são as características deles? Bom, galera, a princípio, a primeira característica notória é o seu tamanho. Eles vão ser os maiores planetas do sistema solar, beleza? Não tem comparação. Lembrando, essa comparação que a gente faz de tamanho é em relação a planetas. Não estamos aqui comparando o tamanho de planetas em relação ao nosso Sol, porque aí não existe comparação. O Sol é imensamente maior, beleza? Então não vamos comparar a ele, e sim aos outros planetas. Então, uma característica dos planetas gasosos é que eles são os maiores planetas do Sistema Solar, ok? Eles vão possuir aí um sistema de anéis, né? Todos eles vão ter anéis? Vão. Então, professor, por que Júpiter e Netuno estão sem anéis? Porque os anéis deles são praticamente, não vão ser visíveis, porque vão ser finos e formados por gases, certo? Já os de Saturno, como lá na nossa direita, né, que é bem visível o anel dele, por que ele vai ser mais visível? Porque é formado por gelo e rocha, tá certo? Físicos, né? Dá para ver, né? No estado sólido. E Urano também, né? Um pouquinho mais fino, né? Mas vai dar para ver, né? Porque é feito também de uma massa de gás, porém de uma massa de gás que é mais densa, beleza? A outra característica dos planetas gasosos é que a composição desses planetas eles vão ser compostos, né, por grandes massas de gases, certo? Por eles terem essas massas de gases, eles não vão possuir uma superfície sólida, obviamente, né? E essas massas de gases, em sua grande maioria, vão ser massas de hélio e massas de hidrogênio,
Ok, galera? Então vamos ver como vai ficar a nossa resposta final. Vamos retirar aqui os planetas e o nosso sistema solar também vai sair e trazer a nossa resposta. Planetas gasosos são os maiores do sistema solar. Também são conhecidos como planetas gigantes ou jovianos. Possuem diversos satélites naturais, ou seja, diversas luas e sistema de anéis, como citado. Recebem o nome de gasosos pois são formados por grandes massas de gases, especialmente hidrogênio e hélio. Por serem massas de gases, não vão possuir uma superfície sólida. E os planetas gasosos do Sistema Solar são, na ordem, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Copiado, galera? Então vamos para a próxima questão. Questão número 5. Quais as características dos planetas anões e por que não são considerados planetas? Então a gente já percebe aí que o termo planeta anão quer dizer que ele não é um planeta. Por isso que a gente não compara ele com os demais planetas. Planetas rochosos, né, e os planetas gasosos. Porque eles são planetas. E os planetas anões não são considerados planetas, certo? Uma das características dos planetas anões, que eu vou estar trazendo aqui, é que eles não vão possuir uma massa suficiente para serem os astros dominantes em sua região, ou seja, na sua órbita. Isso quer dizer que em vez dele atrair objetos, ele é capaz de ser atraído por outros corpos celestes, certo? Foi aquele exemplo que eu dei na videoaula sobre a Lua ser maior que a Terra e aí a Lua acabar atraindo a Terra. Isso acontece com os planetas anões. Eles acabam sendo atraídos por outros satélites naturais, né? Outras luas, obviamente, né? Não é no caso a nossa Lua, né? Mas é o caso da Lua da órbita deste planeta não, beleza? Então, isso por esse fato de eles terem uma massa pequena, insuficiente, né, digamos assim, eles não vão se encaixar no terceiro critério, né? Que diz o quê? Não são considerados planetas, pois não se encaixam nos critérios para serem planetas, que no caso se refere ao terceiro critério, ter massa superior à soma das massas de seus vizinhos de órbita, ou seja, ser o astro dominante em sua órbita. Então, gente, os planetas anões, eles seguem alguns critérios, porém, eles não se encaixam nesse critério, que é o que? Ser o astro dominante, ou seja, ele atrair objetos celestes e não o contrário, tá certo? Então essa é a nossa resposta, beleza? Esses dois pontinhos, né? Que vai ficar como, né? Planetas anões ou não planetas não possuem massa suficiente para serem os astros dominantes em sua região ou órbita. E por que eles não são considerados planetas? Pois não se encaixam nos critérios. No caso, no terceiro critério, ter massa superior à soma das massas de seus vizinhos, ou seja, ser o astro dominante em sua órbita, o que eles não são. Beleza, galera? Entendido? Copiado? Então, galera, a gente vai a gente vai estar finalizando esta videoaula, beleza? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, podem ir no meu privado, beleza? Vamos estar aí tentando manter um horário para estar falando comigo, né, sobre tirar dúvidas, de 12 horas até as 5, beleza? No horário da tarde, certo? O mais, galera, bons estudos, boa semana para todos e até a próxima, galera. Valeu, é nóis!